Boa noite, alunos. Professora Eunice de Matemática. Vou passar uma revisão assim bem rapidinha com vocês nessa PC de junho, para que vocês entreguem o mais rápido possível para mim, tá bom? Lembrando que vocês têm até o final desse mês para encerrar esse semestre de vocês. E para rematricular no segundo semestre tem que passar. Então tem que fazer exame e tudo mais. Vamos todo mundo entregar o mais rápido possível, tá bom? Bom, nós estamos vendo agora, nós estamos estudando as funções, certo? Vamos ver agora, que está na PC agora de junho, a função quadrática ou função do segundo grau, tudo bem? Lembrando que, se eu igualar isso daqui a zero, se eu igualar essa equação a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau, certo? Uma função quadrática, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, ela é nada mais, nada menos que uma função do segundo grau, quando eu igualo a zero, quando a função é igual a zero. Equação do segundo grau, só para lembrar, x a gente chama de incógnita, os coeficientes a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. E a gente chama, ó, o termo de x2, ele fica nessa posição. O termo que fica com x, fica no meio, e o termo sem x, no final, igual a zero, certo? Nesse caso aqui, quais são os coeficientes? Quando eu não tenho nada na frente do x2, no primeiro termo, eu falo que o a é igual a 1. Esse a aqui, ó, é igual a 1, porque não aparece. No b, nesse caso, vai ser o 6. E o c, menos 6. Então, dei alguns exemplos, ó, na equação 2x2 menos 4x mais 5 igual a 0, os coeficientes são a igual a 2, b é menos 4, c igual a 5. Na equação x2 mais 5x igual a 0, a igual a 1, porque não aparece, b igual a 5, e não tem o terceiro termo, que é o c. Então, a gente diz que o c é igual a 0. Tá aqui, certo? Na equação 2x2 menos 9, o a igual a 2, o b, que é o termo com x, não aparece, então b igual a 0, e o c é igual a menos 9. E na equação 4x2 igual a 0, a igual a 4, b não tem o termo com x, b igual a 0, c não tem, é o sem x, c igual a 0, certo? O que nunca pode ser a igual a 0, porque se o a é igual a 0, se eu tirar vamos pegar esse primeiro exemplo, se eu tirar esse termo daqui, ó, vai ficar menos 4x mais 5, vai ser uma equação do primeiro grau e não do segundo, tá? Aí, os exercícios só pede para vocês identificarem quais são as equações de segundo grau e marcar com x. Ou seja, só quem tem x ao quadrado. Apareceu x ao quadrado, até mesmo se estiver fora de ordem, não tem problema. É uma equação de segundo grau. E aqui pede os coeficientes a, b e c com o exercício que eu fiz lá em cima. Relacionando agora com a equação de segundo grau, nós vamos voltar a falar em função. Como se determina raízes da função quadrática? Na mesma forma que nós fazemos na equação de segundo grau da função quadrática, vai ser a mesma coisa, ou seja, nós usamos a fórmula de Bhaskara. Quando eu escrevo aqui, ó, vou voltar um pouquinho, x2 mais 6x menos 6 igual a 0, e eu volto aqui e mostro uma função, eu tô dizendo o quê? Que o f de x, ou seja, o y, é igual a 0, certo? Quando eu acho as raízes da equação, eu vou achar esses dois pontinhos aqui, este e este, que são os dois valores de x, em que o y é igual a 0 no gráfico, certo? Que o y nada mais é do que o f de x. E aqui eu já estou afirmando, antes da gente usar a fórmula de Bhaskara, que se eu tenho a maior que 0, daqueles coeficientes que a gente viu antes, eu tenho um desenho no gráfico da função, uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima. Se o a é menor que 0, vamos por menos x ao quadrado. Aí a concavidade do meu gráfico vai ser voltada para baixo, certo? Se eu tenho f de x, essa função aqui, e o f de x igual a 0, a gente vai fazer a parábola como? Determinando os valores de x' e x duas linhas com a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é esse b? Quem é esse a? Quem é esse b? Quem é esse a? Quem é esse c? São
os coeficientes que vocês acabaram de fazer os exercícios lá em cima, tudo bem? Ok. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó, x2 menos x menos 6 igual a 0. Primeiro, eu vou separar os coeficientes. O a, que vale 1. O b também não aparece, tem menos x, então é menos 1. E o c é menos 6. Primeiro, vamos achar o delta. B ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. O b é menos 1, coloca no lugar do b menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6, tá? Menos 1 vezes menos 1, dois sinais negativos, na multiplicação vira mais, fica 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, dois números negativos, na multiplicação fica mais, dá 24. O delta deu 25, certo? Quando meu delta der um número positivo, nós dizemos que tem duas raízes distintas. Tem x' e x duas linhas. Vamos continuar, então. Então, agora a fórmula. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b aqui é menos 1, ó. Menos 1, mais ou menos a raiz de delta, o delta nós achamos é o 25, raiz de 25, dividido por 2a, 2 vezes 1, que o a é 1. Menos com menos deu mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 1 é 2. Aí, a gente abre x1 e x2, ou x', x duas linhas, tanto faz, e faz 1 mais 5 sobre 2. Deu 6 sobre 2, que deu 3. E 1 menos 5 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, a solução da minha equação de segundo grau deram 2 pontos de x, no 3 e menos 2, certo? Como a é 1, ou seja, um número maior que 0, positivo, a parábola é voltada para cima. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? E passa pelos valores menos 2 e 3. Então, aqui, ó, tem o gráfico y e x. Quando o y é igual a 0, x igual a menos 2 ou 3. E se fosse negativo, a parábola seria voltada para baixo, certo? Os exercícios que nós estamos pedindo aqui são bem simples, ó. Assim, eu vou dar um segundo exemplo. Luciana quer traçar o esboço do gráfico. Deixa eu achar aqui. Luciana quer traçar o esboço do gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Sabendo que o gráfico é uma parábola, montou uma tabela de valores de função para localizar os pares ordenados no plano cartesiano. Então, ela fez assim, uma tabelinha com vários valores de x, substituiu na equação, quando x é menos 1, no lugar do x, escreveu menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 4, fazendo a conta, menos 1 ao quadrado dá 1, né? Menos com menos deu mais, então, 1 mais 4 dá 5, mais 4 deu 9. Aí, ela vai localizar lá no gráfico o ponto em que o x igual a menos 1 e o y igual a 9. Colocou 0, ó, se aqui é 0 e aqui é 0, o y deu 4. 0 do x, 4 no y. Se o x igual a 1, vai substituindo, vai dando valor, vai fazendo par ordenado. Ao escrevermos, então, substituir os valores de x na função para x igual a 1, deu 9, 0 igual a 4, etc. Ao escrevermos esses pares ordenados no plano, o gráfico será, de novo, uma parábola voltada para cima, pois o a é positivo. Os exercícios que eu pedi para vocês, seja a função quadrática y igual a x2 menos 4x menos 5, complete a tabela, substituindo os valores de x na função e responda se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Essa segunda pergunta é voltada para cima ou para baixo? É só ver se o a é positivo para cima, se o a é negativo para baixo. E aqui vocês vão numa folha do caderno fazer a substituição ao x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4x, menos 4 vezes menos 2, menos 5. Vê quanto dá, coloca na tabelinha. Aí faz com menos 1, depois com 0, com 1 e etc. Só preencher, não precisa desenhar o gráfico, tá? E
Segundo exercício, mesma coisa. Nós vamos substituir, agora o A vale menos 1. Cuidado com esse menos na hora de substituir os valores aqui, porque menos, abre parênteses, menos 1 ao quadrado. Faz a tabelinha, preenche toda a tabelinha e só responde se a parábola é para cima ou para baixo. Por enquanto, só isso. Agradeço a atenção, um abraço para vocês.